Galera, o Flamengo massacra o Madureira, mas o Felipe Luiz foi mandado embora, tá? Então essa aqui foi a última entrevista do Felipe Luiz aí, antes de ter sido mandado embora, e ao que tudo indica, o Leonardo Jardim será o novo técnico do Flamengo. Então tem o Felipe Luiz falando e também tem um cortezinho do Pilhado indignado com essa situação. Se inscreva, deixe seu like e comenta o que você acha a respeito, mano. O Flamengo fez certo, não fez certo? Deixe nos comentários o que vocês acham aí a respeito dessa maluquice que tá o Flamengo, né? A palavra é essa, né? Enfim, os antes devem estar rindo à toa. Vamos acompanhar aqui então o Felipe Luiz e logo após o Pilhado falando também sobre essa doideira que é o Flamengo. TV. Hoje o Paquetá jogou mais avançado, né? Basicamente como um segundo atacante, meia esquerda, e foi muito bem, né? E fez 2 gols, gerou muito jogo para o time, mas essa é a posição que normalmente joga o Arrascaeta. Você pensa que é possível que ele tenha uma sequência nessa posição, os dois jogarem juntos eventualmente? O que você pensa para ele no futuro? Boa noite. Efetivamente, eu acho que hoje ele foi o dia que eu senti ele mais confortável dentro do campo, né? Com os movimentos eram muito naturais, eram todos os movimentos em direção ao gol, um jogador vertical, um jogador que, como eu sempre falei aqui, determinante, na área leva muito perigo, já seja em atacando espaço, em condução, em finalização, cabeceio. Então hoje eu senti ele no lugar onde ele pode ser mais confortável. Agora temos que... Porque, por exemplo, é a mesma situação, mesma posição que jogou o Carrascal, mas por ter a perna natural facilita muito o jogo dele, com a força física, ele usa muito os braços, então acredito que pode ser a posição ideal para ele. Agora temos que tentar encaixar esse quebra-cabeças e colocar os melhores junto dentro do campo. Oi, Felipe, tudo bem? Sérgio Lobo, TV Globo, Sport TV. Hoje aconteceu uma situação aqui no Maracanã, quer dizer, na verdade já tinha acontecido sábado no CT, né, do protesto da torcida, e hoje o torcedor veio para cá e protestou antes e depois do jogo. Tá? Durante o jogo ele apoiou. E assim, como eu sou jovem há mais tempo, eu já vi grandes ídolos do Flamengo, como você sendo multiplamente vencedores dentro de campo, como treinadores. Eu vou citar apenas 3, para não me alongar muito: Carpegiani, Andrade Júnior, que foram muito criticados na sua função de treinador. E hoje a torcida criticou muito você, xingou você. E eu queria como é que isso está caindo para você, que é um cara que chegou aqui no Flamengo em 2019, é uma unanimidade, sempre foi, e hoje a torcida, pelo menos pela primeira vez eu vi, xingando você, reclamando de você. Queria saber como é que você está absorvendo isso e se você, em algum momento, pode repensar também, dar 2 passos para trás para caminhar 3 para frente. Primeiro, entendo perfeitamente. Eu gosto de lembrar sempre que eu usava a camisa do Flamengo quando era pequeno. Sou torcedor desde pequeno. E cresci vendo e sofrendo com eliminações do Flamengo e sendo torcedor igual eles. Então, quando eu me coloco no cargo de jogador, primeiro, escolha vir para o Flamengo, para o meu clube do coração, é uma escolha de vida, primeiro, mas sabendo da cobrança que tem. Já sabia. Eu estava vendo o Diego Ribas, um dos meus melhores amigos no futebol, estava vivendo toda essa cobrança e eu via de longe isso. Mas eu quis viver esse desafio de trabalhar no Flamengo, de viver essa torcida, o bom e o ruim. E como treinador, a partir do momento que eu escolhi começar aqui, o clube me abriu as portas, me deu a oportunidade, eu sabia perfeitamente a cobrança que tem, porque eu vi a troca de 9 treinadores antes de eu entrar. Então, eu sei a cobrança, eu sei o difícil que é, mas eu sempre acreditei muito em mim. E o melhor de tudo, que eu sei que o torcedor também acreditou em mim. Me deram muita confiança, acho que eles que convenceram, talvez, né, o torcedor convenceu a diretoria em me colocar nesse cargo. Eu tenho uma conexão muito forte. Eu falei antes de vir para o Flamengo que eu não tenho esse perfil de dar carrinho, de lutar, de gritar, que o torcedor às vezes tanto gosta, mas eu tenho outro perfil que me conecta muito com eles, e eles sabem disso,
que é o respeito, o carinho e a dedicação, mas o respeito principalmente pelo escudo. E tudo que eu fiz aqui, eu dou e dei a minha vida pelo Flamengo, eu deixei minha alma aqui dentro. Quando o torcedor cobra, ele tem razão. Ele tem razão. O resultado não está vindo, ele não está se sentindo representado pela equipe que está jogando. E eu já falei outras vezes, eu sou o responsável por isso. E eu sei disso. E o que eu fiz muito foi trabalhar mais ainda, porque a única coisa que eu posso fazer é trabalho, melhorar, dedicar e tentar retribuir e evoluir como treinador para poder devolver esse carinho que o torcedor tanto brindou para mim todos esses anos. Foram os anos mais felizes da minha vida, é o que eu vivi aqui no Flamengo, na vitória e na derrota. Então, eu sempre quero retribuir o máximo possível por esse carinho que eles sempre me brindaram. Então, podia te dizer que dói, mas não. Eu entendo perfeitamente o torcedor e o que eu posso fazer é eu fazer melhor ainda para poder trazer eles para o nosso lado de novo. Mas, desculpa, só para finalizar, não quero também alongar muito, mas o que me deixou orgulhoso foi que, ok, protestaram, mas durante o jogo apoiaram os 90 minutos dos jogadores e isso se viu, o reflexo disso nos jogadores com a bola, como eles foram recuperando a confiança, porque a torcida esteve do nosso lado durante esses 90 minutos. Acaba o jogo, o protesto é totalmente válido e eu sou, como eu sempre falei, fui um torcedor. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marino Litoral News. O Flamengo enfrentou um adversário de nível bem inferior, mas acho que fez o que precisava ser feito, né? Uma goleada, jogando bem. Externamente a gente viu, né, dentro dessa pressão que continuou o canto do protesto, mas internamente, você acredita que esse resultado, com essa grande atuação, qual a importância disso para a equipe voltar aos trilhos e principalmente agora ante uma final de Carioca? E em cima disso, um dos grandes protagonistas foi o Pedro. Mais uma vez fez 4 gols, é a terceira vez que ele faz um poker trick em um jogo. Tolima, Maringá e hoje o Madureira. Você acredita que também estava faltando essa confiança para ele? E a posição do Paquetá pode ter ajudado o Pedro no jogo hoje também? Vamos lá, duas perguntas. A primeira é já da confiança. Bom, o jogo realmente, como você falou, ficou descontextualizado depois da expulsão, com todo o respeito, né? Mas a inferioridade técnica do nosso adversário. Mas eu sempre separo isso, porque existem muitas coisas que temos que corrigir, mas também houveram coisas boas, conexões dentro do campo e o time recuperou comportamentos que vinham se perdendo durante o decorrer do jogo, né? Como eu falei, sempre a confiança faz parte disso. E sobre o Pedro, é importante dizer, né, que é um jogador que determinante, decisivo e principalmente que vem jogando, porque parece muitas vezes que o treinador está contra o Pedro, ou contra o Arrasca, ou contra alguma coisa porque o jogador não joga. Mas não é assim. O Pedro jogou a final, contra o Corinthians, entrou nessa final, jogou o segundo tempo inteiro, praticamente o segundo tempo inteiro a prorrogação, mas o Pedro também tem o direito a não estar no seu nível, como todos os outros. Então, conforme eu vou vendo os jogadores, eu vou tentando tirar o melhor deles sempre. E eu, mais do que ninguém, quero o melhor Pedro do mundo, o Pedro que quando a bola chega, que é decisivo e determinante como ele foi. Por isso que ele jogou 90 minutos contra o primeiro jogo do Madureira, porque eu quero que ele faça gols, que eu quero que ele recupere a confiança, porque eu preciso que quando a bola chegue no pé dele, ele faça a diferença como ele fez hoje. E os atacantes, eles vivem disso, de gol. Então no começo do jogo até procurando muito esse gol, a partir do momento que entrou o primeiro, se soltou e já tudo fica mais fácil. O atacante vive disso. Então não tenho nenhuma dúvida que ele também vive de sensações e está em busca de retomar o melhor nível dele para poder ajudar a equipe. Boa noite, Felipe. Boa noite. Lucas Baer do Lance. Após a partida, os jogadores que acabam não entrando, eles realizam uma atividade no gramado com preparação física, né? Acredito que você não tenha visto esse momento por já estar no vestiário. O Gonzalo Plata foi muito criticado e o Maracanã já estava ficando vazio por conta do horário, então ficou ainda mais evidente os gritos, alguns até xingamentos, enfim. Outros jogadores que jogaram hoje, como o Royal foi muito bem, o Pedro também, que eu não via jogando bem, teve uma grande atuação. Queria saber de você, em relação a essa questão do Plata, por exemplo, como é que você lida com um atleta visando uma grande final contra o Fluminense para lidar essa parte mental dos jogadores, essas críticas e cobranças da torcida,
Queria usar esse exemplo do Plata para contextualizar um pouco isso. Como é que você encara essa mentalidade, essa parte de trabalho com os jogadores? Obrigado. Bom, cada jogador tem uma forma de lidar e de superar os momentos adversos de forma diferente. O Plata é um jogador que se esforça, que dá tudo que ele tem durante os 90 minutos, se sacrifica pela equipe, sempre fez. É um jogador muito importante para a gente e está passando por esse momento de ser criticado. O que nós temos que fazer como grupo é demonstrar a ele a importância que ele tem dentro do grupo. Eu, como treinador, e os jogadores, os companheiros dele, demonstrar. Eles fazem isso durante o dia a dia porque ele é um jogador muito importante. Muito importante. Ele tem muitas valências que nos ajudam, nos potencializam como equipe. E não tenho dúvida que ele, junto com a melhor versão da equipe, ele vai nos ajudar bastante durante essa temporada. Então, espero que ele supere esse momento adverso o antes possível, porque a gente precisa dele. Oi, Felipe. Boa noite. Igor Siqueira do UOL. Umas questões também que envolvem parte dentro e fora de campo, né? Essa semana prévia, aí, esses dias prévios, teve dias de muito protesto, inclusive no ambiente próprio do jogador, no sentido do condomínio, casa e tal. Como é que foi a repercussão disso dentro do grupo? Enfim, como é que vocês perceberam esse cenário, desse nível de pressão de torcida organizada, ir lá na casa e tal? E também, só para aproveitar a parte do campo bola, o Flamengo já fez uma goleada de 7-1 anterior, né? E o desempenho voltou a cair. Existe algum tipo de métrica no olho ou GPS, alguma coisa na área de desempenho que você consiga ter já, nesse momento, a confiança de que não vai cair novamente na final? De que o time, de fato, em algum momento, já retomou o seu melhor desempenho nesse momento, depois de fazer um 8-0 que pese a qualidade do Madureira? Cada jogo é diferente. No futebol são momentos de confiança, de estados de ânimo. E jogos assim são importantes para que o jogador, como eu falei, recupere essa confiança com bola, para que ele se recupere também a sintonia com o torcedor e tudo mais. Mas cada jogo tem um contexto diferente. Eu sou da seguinte teoria, que o jogador grande cresce em jogo grande. Então temos uma final pela frente e eu sempre espero a melhor versão dos meus jogadores. Eu acredito que eles estão preparados para apresentar a sua melhor versão e cabe a mim agora fazer o melhor plano de jogo para que eles possam performar o melhor possível e que a gente possa vencer um clássico que é tão difícil. O torcedor tem, como eu falei, todo o direito de protestar, de ir ao CT, de demonstrar Bom, manos, e aqui temos o Pilhado também falando sobre a demissão do Felipe Luiz. Aí o Felipe Luiz ainda não sabia, ou sabia e estava fazendo um personagem, acredito que não, né? Sobre a demissão dele. E aqui temos o Pilhado. Fala, aí, Pilhado! Fala, Pilhada, essa galera! demissão do Felipe Luiz. Primeiro, trazendo a informação Jardim. exclusiva, tá? Que eu dei em primeira mão agora nas minhas redes sociais. Leonardo Jardim já é o novo treinador do Flamengo. Já está acertado com o Flamengo, já chega no Rio de Janeiro hoje ou amanhã, tá? O Leonardo Jardim já é o novo treinador do Flamengo. Eu dei essa notícia em primeira mão. Vou falar também da demissão do Felipe Luiz, demissão absurda do Felipe Luiz. Já pedindo para você que está chegando nesse vídeo, se inscrever no canal Pilhado Esportes, tá? É muito importante para a gente. Eu vou começar a usar muito esse canal aqui para falar sobre futebol, notícias exclusivas. E essa já está sendo dada. Leonardo Jardim é o novo treinador do Flamengo. É o nome escolhido, tá? Ele que fez um bom trabalho no Cruzeiro, tá no Brasil já. Disse ele que veio ao Brasil para o casamento de um parente do Pedrinho, que é o dono do Cruzeiro, mas eu acho já muito suspeito, porque provavelmente ele já sabia que seria aí o treinador do Flamengo. Leonardo Jardim, eu dei essa notícia em primeira mão no meu Instagram, tá? E tô trazendo aqui. É o novo treinador do Flamengo. Já foi escolhido. Agora, sobre a demissão do Felipe Luiz, isso é um absurdo. A demissão do Felipe Luiz, ela não é só um absurdo. Ela é uma ingratidão. Ela é uma falta de lealdade. Ela é uma sacanagem. E por que essa demissão é uma ingratidão? Porque na hora da merda, quando o Tite não estava ganhando nada no Flamengo e fazia um trabalho ridículo,
Foi o Felipe Luiz que botou a cara. Foi o Felipe Luiz que deu um estilo de jogo a esse Flamengo. Foi o Felipe Luiz que, no seu primeiro trabalho como profissional, como treinador de um time profissional, conquistou Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro em um ano à frente do Flamengo. Ele pegou um Flamengo destruído pelo Tite, reergueu esse Flamengo, chega numa final de Mundial de Clubes contra o Paris Saint-Germain e vai para os pênaltis. E tudo isso é jogado fora por causa de sacanagem, de falta de lealdade, de falta de gratidão da diretoria do Flamengo. Isso tem que ser falado, porque a pergunta que eu fiz nas minhas redes sociais, eu repito aqui, quer dizer que a culpa por um time ser soberbo, prepotente e muitas vezes sem vergonha na cara é do Felipe Luiz. Quer dizer que a culpa é do Felipe Luiz, de um bando de jogador que acha que já virou rei no Rio de Janeiro porque conquistou títulos pelo Flamengo. Quer dizer que a culpa é do Felipe Luiz, de muito jogador estar fazendo mais festinha do que jogando futebol, porque é a atual situação do Carrascal, é a atual situação do Plata, é a atual situação até do Pulgar, que é um cara que eu acho foda no Flamengo, mas que está indo muito para a noitada, Samuel Lino. Quer dizer que a culpa da acomodação, da soberba, da prepotência e da falta de vergonha de muito jogador do Flamengo é do Felipe Luiz. Não, a culpa não é do Felipe Luiz. Isso tem que ser falado. Felipe Luiz, inclusive, informação que eu tenho de bastidores, é que ele trabalhava mais de 12 horas por dia no Flamengo. Felipe Luiz é um cara estudioso. Felipe Luiz é um cara torcedor do Flamengo. E aí tem muita gente, eu falo, eu boto aqui, ó, cadê aqui, ó? Vamos procurar. Olha aqui, ó. Eu gosto disso, porque eu respondo. O tal do Wilson Wallace está dizendo, você foi dos primeiros a falar merda, agora tá tirando o corpo. Nunca falei para demitir o Felipe Luiz. Eu critico sim quando eu tenho que criticar. O começo de temporada foi ridículo e foi sim. Mas sempre falei que não deveria se tocar no Felipe Luiz. Sempre falei que não deveria nem pensar numa demissão do Felipe Luiz. Agora, se o time está sem vergonha na cara, você quer que eu não fale? Eu vou falar. Time acomodado, soberbo, com um reizinho na barriga, que começou a temporada achando que ganha jogo quando quiser. E não ganha. Não ganha. Agora, lembre também, Wilson, que o primeiro a ter falado no nome do Felipe Luiz fui eu, quando ninguém falava. Porque eu era o único que falava mal do Tite, quando um bando de gente na imprensa babava o ovo do Tite no Flamengo, eu já falava, o Tite faz um trabalho péssimo. E quando me perguntavam, não tem nome, vai botar quem? Eu dizia, bota o Felipe Luiz. Felipe Luiz está lá na base do Flamengo ganhando tudo, bota ele. Eu fui o primeiro a falar para colocar o Felipe Luiz. Então, aqui eu respondo, tá? Mas, ó, que nem o Paulo também. Olha aqui, ó. Agora você tá falando isso. Você meteu o pau no cara há 3 dias. Sim, eu critico quando tem que criticar. Eu não tenho rabo preso com ninguém, mas nunca falei que tinha que demitir. E sempre quando se erra, tem que se ter a coragem de falar. Mas nunca falei em demissão. A demissão do Felipe Luiz, para mim, é um absurdo. Eu peço para todo mundo que está chegando aqui, galera, se inscrever no canal Pilhado Esportes, tá? Vocês ajudam muito. Já se inscreve aqui no canal, que é um canal que eu vou falar só de futebol. Já ativa a notificação para quando sair vídeo, tá? Não deixa de se inscrever no canal. E agora, trazendo mais notícias de bastidores, além do Leonardo Jardim, já está fechado com o Flamengo, tá? A decisão pela demissão do Felipe Luiz, eu tenho informação sempre, porque eu corro atrás, tá? A decisão pela demissão do Felipe Luiz, ela foi exclusivamente do Boto e do BAP, tá? Eu falei agora com várias pessoas de dentro do Flamengo, várias pessoas grandes no Flamengo, nenhum vice-presidente
foi sequer escutado sobre isso, e isso incomodou alguns vice-presidentes do Flamengo, tá? A decisão ela foi exclusivamente do BAP e do José Boto. O que chegou a mim é o seguinte, é que o BAP já não batia tanto com o Felipe Luiz e que o Boto foi ali colocando uma pilha no BAP. Foi botando pilha no BAP, nos bastidores, a cada atrito com o Felipe Luiz. E o que minou muito o Felipe Luiz? 3 coisas, tá? Primeiro, ele nunca foi o nome do Boto, né? Ele foi colocado ali pelo Rodolfo Landim. Então isso já tem um peso nessas vaidades, né, de dirigentes de futebol. Nunca foi um nome do BAP. Sempre ele foi um nome do Rodolfo Landim. Foi colocado ali pelo Rodolfo Landim. 2, a renovação do contrato. Felipe Luiz quis negociar muito, pediu sempre valores muito altos, nunca estava satisfeito com as propostas do Flamengo. Isso deixou o BAP muito incomodado. E isso eu sei e eu passei essa informação para vocês desde esse processo da renovação, né? Isso incomodou o BAP, isso incomodou o Boto. O processo da renovação que o Felipe Luiz fechou com o Jorge Mendes, que é o maior empresário do mundo do futebol, né? Até o empresário do Cristiano Ronaldo. E o Jorge Mendes pediu valores muito altos na renovação do Felipe Luiz com o Flamengo. E outro motivo de atrito, tá? Foi isso, sem contar que o BAP nunca se deu muito bem com o Felipe Luiz. E um outro motivo de atrito foi no Campeonato Carioca, quando o Felipe Luiz e o Boto, aí o Boto estava fechado com o Felipe Luiz, quiseram manter a base, mesmo com toda aquela crise, chance de rebaixamento do Flamengo. Felipe Luiz e Boto, eles quiseram manter o time da base. E o BAP não quis. Isso também gerou um certo atrito. Nunca foi uma relação de muito amor, Felipe Luiz e BAP. E agora, Leonardo Jardim é o escolhido. Eu fui o primeiro a dar essa notícia, tá? Em primeira mão, no meu Instagram. Tá aqui, ó. Tá aqui meu Instagram, para quem quiser seguir lá. Tá? Thiago_Asmar. Enfim, galera, então é isso aí, manos. Bom, parece que o Léo Jardim aí, não sei se o Pilhado chegou a falar aí, parece que ele já vai até mesmo estar com o clube diante da final contra o Fluminense, né? É triste, mas acontece no mundo do futebol. Comenta o que vocês acham aí a respeito, se inscreva, deixe seu like, tamo junto, é nóis. Valeu!